Tinha meu namorado, que já estávamos noivos. Ele trabalhava numa empresa que se chamava Organização Jaime Câmara, e essa empresa tinha vários meios de comunicação. E como ele sabia que eu gostava muito de vendas, ele me conseguiu um trabalho no departamento de vendas do jornal. Então eram 4, 5 trabalhos que a gente tinha ao mesmo tempo, né? E correndo de um lado para outro, correndo porque a vida é muito corrida, né? Os trabalhos, a gente tem que dedicar horas para fazer, para escrever um artigo, para escrever uma nota, para colocar um anúncio. E isso foi o início nosso, né? O meu início, né, digamos. Decepções com o meio em que a gente trabalhava, desgastes, não, de equipe. Então foi nascendo dentro de mim um desejo de ter meu próprio veículo de comunicação, de mostrar a beleza da natureza, a beleza de ambientes e trabalhar de uma forma alegre com uma equipe que só visse o lado bom da vida. Uma ideia inovadora, porque naquela época não havia nada, absolutamente naquela época, com referência a esse tipo de tema. Era uma revista que ia ser, ou seja, completamente nova no meio de comunicação. Então foi por isso e foi assim como surgiu a revista, né? Revista Flora. A gente pensava Flora e Companhia, Casa e Flora, e acabou sendo Flora, Revista Flora e Companhia. No começo a ideia nossa era atender ao público-alvo, né? Atender aos profissionais da área do que a revista tratava, que era a área de arquitetura, a área de urbanismo, a área de decoração, a área de interiores. A gente começou trabalhando desde casa, começamos a fazer pequenas reportagens e começamos a formatear uma ideia de uma revista de 40 páginas. Né? E com respeito ao lançamento da revista e à publicidade em si, não foi difícil, porque como nós já trabalhávamos com o meio de comunicação, então os nossos próprios clientes já sabiam do projeto e já na primeira edição nós conseguimos atingir um valor ideal para publicar a revista sem ter que fazer investimentos, né? Seria a própria revista pagou a primeira tiragem a sua primeira edição. Como estratégia de marketing, a gente decidiu que a revista ia ser distribuída de forma gratuita, mas para um público seleto. Ou seja, como nós já trabalhávamos com o Jornal Popular, que era o jornal de maior tiragem na época, decidimos que a gente ia enviar a revista para assinantes do Jornal Popular. Então, nós enviávamos para arquitetos, paisagistas, decoradores, para agências de turismo e também nas bancas de revista. Então, nós vendíamos a revista nas bancas
mas a gente tinha uma parte da tiragem da revista como uma distribuição gratuita, para que as pessoas conhecessem e, claro, eram formadores de opinião. Então, nesse caso, foi uma estratégia de marketing que nós usamos. Também estávamos em todos os eventos de férias, congressos e tudo que dizia respeito às áreas que nós trabalhávamos na revista. Nós estávamos sempre presentes com estandes divulgando a revista. A minha experiência com eles foi muito importante porque nesse período que eu tive com eles, que foi 1 ano e pouco, eu consegui conhecer os pontos turísticos do estado de Goiás todos, né? E isso me valorizou muito a minha pesquisa, porque eu trabalhei com pesquisa sobre o Cerrado brasileiro. Então, a parte de ecoturismo foi tudo providenciado pela revista, porque todo mês eu fazia uma matéria de turismo para a revista. Isso me valorizou muito e me levou a conquistar grandes projetos de exposição, de pesquisa, tudo por causa desse projeto com a revista. Pois valeu muito a pena. Me sinto muito orgulhoso. Eu acho que eu quando lembro de todas as noites que eu passei revisando página, reportagem, tudo que nós fizemos, eu me sinto muito feliz. Eu acho que foi uma realização muito grande, foi uma coisa que nós não esperávamos que ia ser tão bonita. A gente queria que fosse bonita, mas não esperava que fosse tão legal. Então, com o passar dos anos, hoje, quando a gente não já adquire a experiência da vida, alguns anos de vida que a gente tem, você fica pensando, se pudesse outra vez voltar aquele tempo, faria tudo de novo. E faria com mais vontade, com mais desejo de acertar. E é claro que a experiência ajuda muito a você ver aonde você falhou, aonde você agiu sem pensar. Mas quando eu lembro da Flora, eu lembro da revista, eu lembro com muito orgulho. É uma coisa que eu tenho guardado no coração, uma coisa que me fez muito feliz quando a gente estava fazendo revista. A ideia de ir para a La Linea foi porque todo o projeto de televisão do qual nós fomos desafiados no Brasil se encontrava lá. A sede da televisão do projeto onde esse missionário estava trabalhando, esse que foi ao Brasil desafiar profissionais, era lá em La Linea. E sempre a gente ouvia dizer que a Espanha era um país muito difícil, que o espanhol é uma pessoa muito fechada, que o espanhol ele não gosta de estrangeiro. Isso a gente ouviu há 20 anos atrás, né? Claro, quando nós chegamos aqui, a experiência que nós tivemos foi completamente diferente. Nós tivemos uma recepção do povo espanhol que eu nunca tive, vou ser sincero, eu nunca tive no Brasil. Eu me lembro que quando eu estava descendo do carro, chegando do aeroporto, nós tínhamos alugado um apartamento lá em La Linea para morar e eu nem sabia onde que a gente ia morar, era um outro missionário que se encarregou disso. E eu estava descendo as malas do carro, os meninos desceram do carro, eram todos pequenos. Aqui que vocês vão morar, nesse apartamento aí. E havia um parquinho e tal, então eles foram correndo, brincar e eu fiquei no carro descendo as maletas. E eu não percebi que do outro lado da rua tinha um senhor parado me olhando, um espanhol. E esse homem se aproximou para vir falar comigo. E ele começou a falar devagarzinho, falou, você não é daqui, né? E eu, assim, tentando ser amável com ele, falei, caramba, e agora? Se esse cara ficar bravo comigo aqui, o que eu vou fazer, né?
E ele veio, falou para mim, olha, eu vi, você não é daqui, de onde você é? Aí eu sou do Brasil, acabei de chegar aqui, acabo de chegar à Espanha. É mesmo? O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Aí eu falei, não, a gente veio por um chamado, nós viemos trabalhar aqui, um projeto de televisão, e porque a gente gosta muito da Espanha. Eu tentei impressionar aquele homem, né? E ele falou assim, como que você gosta da Espanha se você nunca esteve aqui antes? E aí pronto, agora sim que eu estraguei tudo, né? E ele começou a rir, ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você acabou de chegar e pelo que eu estou vendo, você não sabe falar absolutamente nada de espanhol, é um desastre. Mas olha, eu vi que você tem crianças, porque eu vi as crianças descendo do carro e tá vendo aquele negócio ali e me apontou assim numa direção que tinha uma lojinha e era uma mercearia, uma padaria. Ele falou, aquilo lá é da minha esposa e tudo que você precisar eu quero que você vá lá e pegue. Você não precisa me pagar, porque eu sei que você não sabe nem mexer no dinheiro, nas pesetas. Porque eu vi que você não sabe falar nada, mas eu não quero que falte nada para os teus filhos. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o povo espanhol. Arrepender de vir à Espanha, não, porque a gente saiu de lá com uma vida, com um projeto de vida, com coisas importantes que a gente estava fazendo. Nós deixamos a nossa vida na metade de alguma coisa. Não foi que ali a gente estava sem fazer nada e de repente vamos provar sorte, que sabe lá na Espanha a gente dá certo, né? A gente parou o que a gente estava fazendo. Nós cortamos a nossa vida porque houve uma razão muito mais forte para isso, uma razão muito mais grande. Deus chamou a gente para vir à Espanha. Também foi um processo assim lindo para mim como mãe, né? Como mãe, de poder ver os meus filhos crescerem. Eu agradeço todos os dias de poder ver que o Vitor deu os primeiros passos, que o Vitor que caiu o primeiro dentinho, curtir os meus filhos, levar eles para o conservatório. Todos eles sabem música e isso uniu a nossa família, sabe? Isso foi algo que se eu tivesse no Brasil, seguramente eu não teria desfrutado tanto, sabe? A alegria de ser mãe, o prazer de ser mãe. Então, para mim, foi um presente viver na Espanha e vir para a Espanha. E até quando, não sei. Mas se for da minha vontade, eu gostaria de morrer aqui, ser enterrada aqui na Espanha.